Mais um convidado na área aqui no Ponto de Vista. E aí, César, beleza? Tranquilo. Gosta de comida? Já tô vendo. Hoje vamos falar sobre gastronomia aqui na nossa cidade. E quando se fala em gastronomia em João Pessoa, me vem logo na cabeça. Quando eu era mais novo, eu via um chefe muito simpático, muito dinâmico, chamado Adeilton Meira. Hoje vamos conversar com ele. Uma Como foi lenda. que a gastronomia entrou na vida dele? Como foi? Chefe, Opa! Adeilton, seja Tudo bom? bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, fico Então nos honrado. conte como foi que a gastronomia entrou na sua vida. Bom, eu sou filho do interior, da cidade do interior, né? Vim Que cidade? da cidade de Desterro, uma pequena cidade lá no Alto Sertão, Bota ali, aí, fica aqui sabendo. depois de Itaperoá, ali naquela região. E eu, desde pequeno, né, a gente do interior sabe, a gente trabalha desde 7 anos de idade. E meus primeiros passos na cozinha foi da seguinte forma: meu pai me levava para o sítio para ajudá-lo nas atividades da roça. E como ele via que eu era muito pequenininho, para puxar enxada, essa coisa, o que é que ele fazia? Ele botava feijão no fogo, num fogãozinho de lenha, botava bastante lenha, bastante água no feijão, naquela panela de barro. E aí ele dizia: olha, você vai ficar em casa colocando lenha no fogão e água na panela para o feijão não queimar nem o fogo apagar. E ele me deixava ali e eu ficava botando fogo. E quando ele voltava, ele fritava umas carnes, preparava um arroz, alguma coisa, um feijão, e eu ficava acompanhando. E Farofa. logo em seguida eu comecei a fazer os preparos todos. Eu fazia o feijão, eu fazia o arroz, eu fazia a carne. Aí tinha dia que ele ia para a cidade, eu ficava no sítio. Quando ele chegava, eu tinha matado a galinha, já tinha botado no fogo, ele ficava com raiva. Aí você matava a galinha? Eu matava a galinha. E só que isso era uma coisa, era uma atividade assim, que necessária, a gente precisava para sobreviver. Eu fazia isso, não era pensando de ter uma profissão na área de gastronomia. E aí, como todo bom sertanejo, o sonho é completar 18 anos para vir para a cidade grande, né? Para ir para São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E eu digo, não, quando eu estava com 16 anos, aí eu vim aqui para João Pessoa. Na verdade, eu fiquei em Bahia uns 15 dias, na casa de uma tia. Aí surgiu o meu primeiro emprego. Um colega meu ligou para mim e disse que estava precisando de uma pessoa em um restaurante. Aqui na Epitácio Pessoa, era um restaurante grande que tinha, era o La Veritar. E era um restaurante muito tradicional na época, e foi aí onde eu fui para dentro de um restaurante. Nunca na minha vida eu tinha entrado num restaurante, nem para comer, né? Por causa das condições financeiras. Não tinha e nem tinha, lá no interior não tinha restaurante, né? A gente não tinha, eu vivia no sítio. Então o primeiro restaurante que eu entrei foi para a cozinha para trabalhar como serviçeira, limpar, lavar panela. E aí foi onde eu comecei os meus primeiros passos na cozinha. E aí eu fiquei pouco tempo lavando panela, porque assim, ninguém queria lavar panela no restaurante, porque era um serviço muito pesado. Serviços gerais, lavar panela, lavar chão, lavar parede, ninguém queria fazer. Mas eu que vim do interior, já acostumado a trabalhar na roça, fazer carvão, fazer tijolo, limpar mato, né, trabalhar nesse serviço pesado, lavar panela era uma diversão. Tinha dia que eu entrava dentro das panelas para lavar, de tão grande que eram as panelas, eu entrava para arear o fundo da panela. Era um hobby já. Era. Só que aí eu corria para lavar as panelas, enquanto os cozinheiros estavam fazendo as coisas, eu ia prestar atenção, um maceiro, pizzaiolo, eu ficava prestando Mas a atenção. sua vontade era ir para a cozinha, fazer alguma coisa. A minha vontade era melhorar de vida. Era Que as coisas melhorassem, né, para mim. E eu eu não queria voltar mais para o interior. E na verdade, o meu intuito, quando eu vim a primeira vez para cá, era para passar uns 6 meses aqui em João Pessoa, arrumar algum trabalhinho, juntar algum dinheirinho e voltar para casa. Aí nesses 6 meses já fez 31 anos que eu estou aqui, 31 anos, né? 31 anos que eu vim, comecei esse meu primeiro trabalho. E aí a partir daí, nesse período eu tenho 31 anos de trabalho que eu digo assim, eu nunca na minha vida pedi um emprego a ninguém. Eu nunca fui demitido de nenhum emprego e nunca fiquei desempregado, né? Eu sempre tive 2, 3 empregos, passei 11 anos dentro do Sesc e do Senac. Eu trabalhei muito dentro de vários restaurantes, dentro de hotéis, e aí, enfim, a gente foi lutando. Hoje a gente, graças a Deus, conquistamos um espaço
no mercado. E hoje a gente tem graças a uma credibilidade muito boa. A gente ganhou um prêmio nacional de gastronomia já. Hoje ganhou o prêmio Doma de gastronomia. E hoje a gente faz parte da comissão julgadora desse prêmio. Esse é o Oscar da gastronomia brasileira, né? Rapaz, então, a gente foi... nossa terra, é uma celebridade nossa celebridade aqui. Então a gente foi conquistando, né? Foi avançando e assim, graças a Deus a gente chegou num ponto assim bem elevado. Hoje a gente assim, já fez trabalhos de consultoria, que é o que a gente faz hoje. A gente já fez trabalho na Bahia, Rio de Janeiro. Explica pra gente como é esse trabalho de consultoria. O trabalho de consultoria hoje, por exemplo, na hierarquia dos restaurantes, o que é que a gente tem? A gente tem o chefe de cozinha, que é o chefe, tem um chefe executivo, tem um chefe de brigada, que é aquele chefe que toma conta da equipe no dia a dia, das atividades do dia a dia, e o chefe executivo é aquele que cuida como um todo, né? Ele toma conta do salão, a cozinha, das compras, a venda, o que sai no caixa. Então ele é o chefe que toma conta do negócio, é o diretor do restaurante. Então assim, e tem essa outra função hoje, que são as consultorias, ou seja, uma pessoa experiente, especializada na área, que assume, por exemplo, você quer abrir um restaurante, você tem R$1 milhão e você, vou abrir um restaurante, tem um dinheiro, mas você não tem um conhecimento. Não adianta você querer abrir um restaurante porque você sabe cozinhar também não, porque cozinhar significa 10% do negócio. Se você souber cozinhar, eu tenho R$1 milhão, eu vou botar um restaurante. Se você não tiver um conhecimento maior de gestão do negócio, porque é complicado o negócio de restaurante, não é fácil. Se você não tiver esse conhecimento, você vai perder o seu R$1 milhão. Por mais que você seja um excelente cozinheiro, né? Mas você tem várias atribuições, que a única atribuição que você não vai fazer mais no seu restaurante é cozinhar. Porque você vai ter que ter outras preocupações e cozinhar você vai ser só o gestor. E aí o que é que o consultor faz? Você quer montar um projeto, vamos sentar, a gente debate, discute sobre esse projeto, a viabilidade do projeto, né? a projeção de lucros e do que você quer atingir com esse projeto, e aí a gente vai botar ele em prática. E aí o consultor ele vai acompanhar você desde a execução da obra, do negócio, da cozinha, do layout da cozinha, de toda a parte de estrutura, né? de todas as normas da vigilância sanitária da Anvisa, tudo isso o consultor vai fazer. E elaborar o cardápio, aí vai preparar a sua equipe, vai selecionar o pessoal. Saber que nicho você vai ter ali, qual Exato. o tipo de comida. Qual o tipo de negócio que você quer. Você pode querer botar um café, você pode botar um restaurante self-service, você quer um restaurante à la carte, um café de um hotel, um rodízio, né, uma pizzaria, enfim, é uma infinidade, uma confeitaria. Você abrange toda a Ásia. Então assim, para a gente chegar a esse ponto, a gente teve que batalhar e estudar muito. Porque para você ser um chefe de cozinha, né, não é que você tem que saber de tudo, mas você tem que ter um entendimento geral. Né? Porque se você está ali para fiscalizar, para cobrar de um cozinheiro que você contratou, que ele se propôs a fazer tal prato, você também tem que ter um certo conhecimento. Porque se ele não estiver fazendo a execução do serviço dele bem feito, você tem que estar ali para cobrar. Né? E na consultoria você tem que ter esse conhecimento mais amplo. Porque se você quer elaborar um café da manhã, você só vai saber desenvolver um cardápio, vai saber selecionar as pessoas certas para executar as tarefas. Né? E hoje em dia, as consultorias elas estão mais fortes ainda em cima dos custos do negócio. Você tem que saber trabalhar os custos. Não adianta você querer botar um restaurante e não entender de custos de restaurante, de ficha técnica, de como elaborar os custos e saber vender, aplicar o preço de venda para o cliente. Né? Às vezes você vende você vê o cara vendendo um prato ali por R$20, aí você, vou botar um restaurante, o cara tá bombando vendendo a R$20. Mas você não sabe como é que ele está fazendo para conseguir vender por R$20. Aí você vai colocar, às vezes ele está vendendo, daqui a pouco ele está ali quebrado, está ali sofrendo, não consegue pagar as contas, não consegue pagar os funcionários e tal, né? Mas se você souber trabalhar os custos bem direitinho, de repente você pode vender mais barato do que ele e ainda ganhar dinheiro.
Verdade. Você Né? eu achei bem interessante esse ponto aí que o senhor falou, seu ponto de vista, né? Sim. Seu ponto de vista, porque é uma coisa que a gente não pensa, vou só abrir ali. O pessoal é muito imediatista, assim. Vai lá. Tem muita gente, vou dizer, como muita gente abre restaurante, empresários querem abrir um restaurante. Ele chega num restaurante, 4, 5 pessoas sentam numa mesa ali, aí um pede um petisco, um pede uma cerveja, outro pede um prato e tal. No final das contas, a soma deu R$200. Aí ele, poxa, R$200, a gente aqui em 4, 5 pessoas, R$200, ele faz uma continha, tem 20 mesas ocupadas, 200 vezes 20 dá quanto? Aí no final ele gira 2 vezes por noite, quando chega no final esse cara fatura 10 mil, ele deve ganhar no mínimo livre R$5.000 por dia. Aí não é assim que funciona. Não é assim, não funciona. Aí ele diz, poxa, eu vou botar um pra mim. Ele faz a conta na mesa, bebendo com os amigos, aí eu vou botar um pra mim. Aí, meu amigo, aí quando chega aí vê que a realidade não é essa, não. Muita gente faz isso, pode ter certeza. Nua e crua. Mas me diga uma coisa, você já teve vontade, já que o senhor está falando em montagem, você já teve vontade de montar um? Ou o senhor já teve um? Eu tive lá no começo da minha carreira, do meu trabalho, eu tive alguns restaurantes, e aí veio, não foi num período aí que a gente teve umas, como está tendo agora essas crises agora, teve crise financeira, de governo, veio pandemia, e eu tive restaurante lá naquela época que começou o Real, o RV, né? E naquele momento eu tinha aberto um restaurante, tinha uns 2 anos, e estava muito bem, graças a Deus estava dando muito. E aí naquele período que houve aquela mudança da moeda, eu também estava começando a minha carreira, eu não soube lidar, né, com a parte financeira, com a parte do dinheiro do negócio, porque houve uma mudança muito drástica. A gente vendia um prato por 1 cruzeiro hoje, amanhã era 2 cruzeiros e 50, 3 cruzeiros, de repente passou a custar R$1. Aí foi uma loucura naquele momento, aí eu parei. E aí a gente foi seguindo, depois eu tive uma pizzaria durante 6 anos, também foi muito bom o período da pizzaria, ganhei bastante dinheiro com essa pizzaria, só que era num ponto alugado, e de um dia para a noite, quando encerrou o contrato, o pessoal, era um terreno que eu tinha alugado, a gente construiu, a dona do terreno disse, não, a gente não vai mais querer alugar, porque a gente vai construir um prédio aí e tal, aí eu encerrei aí. Voltei às atividades no Senac, a dar aula pelo Senac, né, que eu passei muitos anos dando aula pelo Senac, e aí eu comecei a fazer as consultorias. E na sequência foi quando a TV me chamou. Aí entrou a TV na sua vida? Aí entrou a TV, foi quando eu estava no Senac. Aí eu comecei a conhecer o senhor. Aí isso foi, eu acho que em 2009, eu estava chefiando um restaurante ali na praia de Cabranca, era o Terraço Brasil. Foi quando a gente recebeu o convite. Na verdade, assim, a gente participou de um festival da Abrazel. A Abrazel, ele promovia uns festivais de gastronomia dos principais restaurantes de João Pessoa. E eu era chefe de 2 restaurantes, era o Terraço Brasil e o Apetite, que era da mesma família, um em Cabranca e um em Tambaú. E a gente participou desse festival lá no Hotel Tambaú. Tinha 70 restaurantes e cada um tinha seu chefe. E a TV começou a fazer todo dia levava um desses chefes para fazer uma receita no programa, né? Eu acho que o 31º, eu acho. Eu sei que eu fiz a gravação de manhã, que era gravado na época, só que era assim, era uma gravação, a gente fazia a gravação e ia-se embora. Aí eles exibiam depois, uns 2, 3 dias, 15 dias depois. E aí quando eu fiz a gravação e fui pro restaurante, quando cheguei no restaurante, depois de 1 hora e meia, chegou o produtor lá. Disse, chefe, eu vim aqui conversar com você. Aí eu digo aí, ele disse, rapaz, é que a gente estava fazendo um teste com vários chefes de cozinha e o pessoal gostou muito de você e quer que você vá fazer o programa lá todos os dias. Eu digo, não, tá louco. Não quero não. Eu digo, quero não. Ele diz, poxa, eu não tenho tempo, eu chefio 2 restaurantes aqui, né? E como é que eu vou todo dia para a TV, ainda mais de graça? Ele disse, não, rapaz, não é de graça não. Não é de graça não. Você vai fazer o seguinte, não é todo dia, você vai uma tarde, você vai gravar as 5 receitas da semana,
né? E você vai lá no departamento pessoal, conversa lá com a diretora e ela vai acertar um valor de salário para você. Eu digo, melhorou, né? Melhorou. Assim é outra história. É outra história. Tem um faz me rir, né? Mas aí você, diante de um cara que nunca na vida, a primeira vez que eu entrei num estúdio de televisão foi essa vez. Que eu fui a primeira vez gravar. Eu digo, poxa, se eu tô aqui, eu vou ter que ir lá. Só que eu não conseguia, na época, eu não conseguia falar olhando para você. Eu era tão tímido. É como se fosse aqui, ó, caísse pelo telhado dentro do estúdio de televisão. Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia falar. Se eu fosse falar com você, a lágrima caía no olho, eu não conseguia. E aí de repente eu dentro do estúdio. Aí ele mandou, fui conversar com a diretora. A diretora disse, olha, você vai gravar uma tarde, você vai gravar as 5 receitas da semana e nós vamos pagar para você um salário mínimo. Na época era 800 e poucos reais. Eu digo, poxa, trabalhar uma tarde e ganhar 800 reais é um bom negócio, né? Era um bom negócio. Eu digo, tudo bem, então vamos começar. Eu vim do sertão lavar panela, já estou aqui como chefe de cozinha, dando aula no Senac. E por que eu não vou aceitar uma proposta? Vamos começar. E foi aí a gente começou. E aí era eu fazendo a receita e Eugênia apresentando o programa. Eugênia Vital. Era. Só que Eugênia era assim, ela não deixava eu falar, né? Ela não deixava eu falar. E aí quando eu saía na rua, as pessoas, aquela mulher, não deixa você falar. E eu aqui por dentro dizendo, graças a Deus que ela não deixa. deixa eu calado. Né? A receita eu resolvo, agora apresentar deixa com ela. Né? Então o pessoal criticava demais. Aí eu estava lá durante uns 6 meses já, fazendo essas receitas com ela. Aí surgiu um curso de rádio e TV, né? Que era do Sindicato dos Radialistas. Um curso que durava 6 meses. Aí o cara disse, rapaz, vai fazer o curso, é bom demais para tu. Você vai conseguir ter uma interação maior com as câmeras, você vai conseguir ter uma dicção melhor. Tal. Eu digo, bem, então vou lá. Aí fiz o curso, 6 meses, aí realmente ajudou bastante. Depois eu fiz mais um outro curso com o Ender Rodrigues e também ajudou muito também. E no dia a dia, né, a gente foi desenrolando. O programa começou a crescer, né? A Eugênia saiu. Aí quando a Eugênia saiu foi que eu me desesperei. Eu digo, pô, acabou a televisão, para mim não tem mais. Aí o pessoal... Mas nessa época você já estava gostando? Eu acho que no meio do curso. Né? Tava no meio do curso. Aí eu disse, e agora? Então acabou, eu disse, não, a cozinha continua. A Eugênia só vai sair, a Eugênia vai apresentar o jornal e você vai continuar gravando e fazendo sozinho. Já? Aí eu digo, poxa vida, agora eu vou ter que falar. Na porrada, mas eu vou falar. E aí eu comecei, né? Aí comecei falando mais um pouquinho, explicando a receita e tal. E na sequência, eu acho que um ano e pouco, aí o pessoal resolveu fazer o programa ao vivo. Sim, aí a gente já estava gravando, mas exibido dentro do Mulher Demais, com Fernanda, né? Sim. Aí resolveu fazer ao vivo, eu e Fernanda. Foi quando eu tirei as primeiras férias. Quando eu voltei, o pessoal disse, olha, agora a gente quer que você faça ao vivo, vamos fazer um teste? Aí, vamos, quanto tempo eu tenho para fazer a receita? Você tem 15 minutos. Eu digo, tá, vamos lá. Eu faço 10 minutos, 5 minutos, eu faço um prato no restaurante. Então aqui dá para eu fazer também. Então a gente começou a fazer ao vivo, eu e Fernanda. E o programa começou a crescer. A gente saiu aí de 8 pontos no Ibope, 7 pontos no Ibope, para 32 pontos no Ibope. A gente chegou a bater todas as emissoras e a programação nacional, inclusive a programação da Globo na época, a gente chegou a bater, né? Quando a gente juntou o Mulher Demais, eu e Fernanda, a gente chegou a esse pico de audiência. Eu sempre assisti. A gente boa. Aí a gente chegou aí nesse nível aí, nessa luta e sempre mantendo a audiência, e principalmente no programa, né, nesse tipo de programa, sempre em primeiro lugar na audiência. Mas, graças a Deus, assim, foram 11 anos de muita... 11 anos na TV, mas sempre foi com Fernanda... Porque primeiro foi com Eugênia. Começou com Eugênia.
Aí com Fernanda, que aí a gente ficou bastante tempo. Com Eugênia eu fiquei, eu acho que não ficou um ano não, ficou menos de um ano. Ela saiu, aí eu comecei a gravar sozinho e exibindo dentro do Mulher Demais. Aí mais ou menos uns 6, 7 meses depois, a gente juntou para fazer o programa ao vivo. Fernanda fazia parte da apresentação das entrevistas e depois ela vinha para a cozinha, onde a gente finalizava o programa fazendo a receita. Né? E aí lá a gente, assim, eu como não tinha essa responsabilidade de apresentador, que eu não apresento, eu não sou jornalista, nem sou apresentador de televisão, a minha função era cozinhar, então o que é que a gente fazia? A gente trazia para dentro da cozinha, primeiro, a gente tinha todo um critério de avaliação das receitas, né? A receita tinha que ser barata, tinha que ser apetitosa, tinha que ter uma boa apresentação, fácil de fazer, né? Tudo que a dona de casa quer. E também com uma pitada de alegria, de diversão. Sim, a gente percebia, né? isso. É porque o que é que acontece? O dia a dia de uma dona de casa é estressante. E se torna um tédio no dia a dia. Imagina você 20, 30 anos em casa fazendo café da manhã, fazendo almoço, fazendo janta, lavando prato, realmente vira um estresse. E o que é que a gente fez? A gente, dentro da cozinha, a gente cantava sem saber cantar. A gente dança sem saber dançar, né? A gente faz rima, conta piada sem saber contar piada, e aí diverte as pessoas começam a quebrar, né, aquele tédio da cozinha, né? A gente transforma a cozinha, a gente transformar na cozinha num lugar bacana, um lugar de diversão. E hoje em dia, né, já avançou muito, né? O que era cozinha era um lugarzinho lá no canto da casa, escondido, hoje a cozinha é na sala. Né? As pessoas fazem cozinha conversando com os amigos, com os convidados, interagindo, batendo papo. Então esse tédio da cozinha a gente tem que quebrar com alegria. E cozinhar é isso, é você ter amor, você ter carinho por aquilo que você está fazendo. Não adianta você querer cozinhar, querer se sair bem na fita e você não gostar do que está fazendo. Então acho que para quase todas as profissões, né? É isso. Mas o senhor também já teve um momento político também na sua vida, né? Foi, eu sempre gostei de política, né? Meu irmão é vereador já há alguns mandatos no interior, mas aí como eu vim muito cedo para cá, eu sempre gostei de acompanhar. Eu acompanho tudo da política, tudo da risca mesmo. Eu gosto de estar ali, inclusive para decidir na hora de votar, né? Você saber escolher, porque isso é um problema grave, né, do brasileiro hoje, não escolher bem os seus representantes. E aí é o seguinte, eu resolvi entrar na política porque assim, a gente tem uma categoria do setor de gastronomia, hotelaria, do turismo no nosso estado, que é muito, muito precária. A gente não tem políticas voltadas para esse segmento, para o desenvolvimento desse setor no estado da Paraíba. A gente tem uma política muito antiga de que João Pessoa e a Paraíba ela deve ser uma cidade eternamente cidadezinha pacata de interior, que quando as pessoas se aposentam lá de fora do estado, venham morar em João Pessoa, porque é uma cidadezinha pacata, não tem barulho, não tem assalto, não tem isso, venha viver aqui porque aqui é tranquilo, né? Tudo bem, essa é uma boa ideia de se vender para realmente que a cidade que fosse dessa forma, né? Já a gente sabe que não é mais. Mas só que isso não gera e não desenvolve e não cria emprego para ninguém. Né? A gente vive aqui e realmente é uma cidade ainda pacata. Se você prestar atenção no Rio Grande do Norte, se você prestar atenção em Recife, ali, Pernambuco, Ceará, Fortaleza, tudo é uma potência no turismo, na gastronomia e tal. E a gente está muito atrasado, porque a gente nunca teve políticas voltadas para esse segmento. E aí eu resolvi realmente pegar uma bandeira para esse setor, para desenvolver esse setor, porque em torno desse setor geram mais de 90 outras funções que vivem em torno dele. Né? Então, assim, nunca foi visto esse segmento, esse setor com bons olhos aqui no estado da Paraíba. Eu vivo carregando uma bandeira, vivo debatendo sobre esse tema, que é um segmento que gera emprego, que gera renda, que desenvolve uma cidade, que desenvolve um estado, que desenvolve até um país. E tem país que vive exclusivamente do turismo e da gastronomia. Né? E a gente está muito, muito atrasado. Apesar de ter vários avanços, mas o estado da Paraíba, se você fizer uma observância aí em volta do estado da Paraíba, desses estados que eu citei aqui, você vai ver que é uma diferença muito grande. E a gente tem um povo trabalhador,
a gente tem um povo acolhedor, a gente tem as belezas naturais muito melhor, muito mais atrativas do que os estados que estão aqui, né? E a gente não tem o turismo. A gente tem um turista que aparece aqui uma vez, final de ano, aqui, vem passando, às vezes vem de Natal, vem de Recife, passa por aqui, vai lá no pôr do sol. Às vezes o estado vizinho vem aqui só... Ele pega uma van no Rio Grande do Norte, pega uma van em Recife, passa aqui, aí vem em Tambaú, vai lá no Jacaré, dá uma voltinha, volta, vai embora de novo para lá. Esse turista ele não agrega, ele não traz investimentos. A gente precisa de investimento de turista que traga negócios para a cidade, que traga eventos para a cidade. A gente tem um centro de convenções ali que vive fechado desde quando se construiu. Só gastando. Só gastando. É o que a gente chama de elefante branco. Exatamente. Né? Se você vai em Recife, tem um centro de convenções ali em Olinda, se você quiser fazer um evento lá, você tem que agendar, eu quero uma salinha. Você tem que agendar hoje para daqui a um ano. Porque não tem espaço, é já lotado. Aqui não, aqui parado todo tempo. Então, por essas razões e vendo esses espaços, eu digo, não, eu vou tentar entrar para ver se a gente consegue fazer um trabalho nesse sentido. Mas infelizmente não deu, a gente não tinha a moeda que muitos querem para poder você estar lá. E então assim, mas a gente não para, o trabalho continua, a luta continua. Foi a primeira vez que você se candidatou? Foi a segunda. A primeira vez eu fui mais assim, para entender a logística de uma campanha eleitoral, como funcionava, né? E eu vi que era um negócio pesado e não era fácil, né? Mas assim, eu fui, né? E a gente, quando entra na política, a gente vai batalhando até um dia dar certo, né? Aí dessa vez a gente avançou bastante nessa segunda, né? E a gente vai para a terceira, vai para a quarta, mas a gente vai estar lutando, independente de estar lá com um cargo ou não, a gente vai estar batendo nessa tecla o tempo todo. Legal, muito bom. Muito boa conversa. Boa. Essa foi só um pouquinho da conversa do chefe Adeilton. Chefe, naquela câmera ali, sim, deixa uma mensagem para quem quer ser um profissional de gastronomia, para quem está começando esse sonho e que não pode desistir, como foi aí na sua história? Pois é, rapaz, eu agora à tarde, eu recebi aí, no mínimo hoje, uns 3 ou 4 pedidos de profissionais dessa área para trabalhar. Pizzaiolo, cozinheiro. E 31 anos que eu estou nessa área, e eu fico até triste às vezes em dizer às pessoas que eu não tenho alguém para indicar. Porque assim, o nosso setor, do setor de gastronomia, por conta dessa pandemia, é um dos que está sendo mais afetado nesse momento. Mas, graças a Deus, não falta trabalho. O que falta são profissionais qualificados para encaixar nas vagas que surgem, né? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, é um setor que emprega muito, que tem trabalho, mas é um trabalho que assim, você tem que ter muito carinho, muito amor por aquilo que você faz, né? Muita dedicação. Eu digo sempre o seguinte, tem pessoas que dizem, mas quanto é que ganha um cozinheiro? Um cozinheiro ele pode ganhar um salário mínimo, mas tem cozinheiro que ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil reais no mês. Assim como outras profissões. Não adianta também você, por exemplo, estudar, ser um advogado, e você não continuar estudando, se especializando. Se você não estudar e não se preparar, você vai ser um advogadinho de porta de cadeia. A mesma coisa é um profissional de cozinha. Se você quer ser um bom profissional, estude, se prepare, né, para crescer na profissão, você pode ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. E não falta emprego. Emprego tem muito. O que nós gostaríamos de cobrar, inclusive, das autoridades, dos políticos, que abre escolas técnicas, prepara as pessoas. O mercado cada dia mais vem crescendo e não tem profissionais preparados. Então é isso que eu quero dizer. Se prepare, estude, se qualifique para esse segmento, porque vale a pena. Tem trabalho para todo mundo. Mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de uma situação adversa para o segmento, o setor de gastronomia, de hotelaria, está aí com as portas abertas, precisando de profissionais hoje para trabalhar e a gente não tem. E com esse belo ponto de vista, a gente se despede, mas antes... Se inscreve, deixa seu like, manda seus comentários, deixa aí, manda aquele comentário assim que você gostaria de ver aqui, que você gostaria de ouvir, quem você gostaria que a gente trouxesse aqui.
Se quiser uma pergunta aqui pro nosso chefe também, manda aí que a gente vai lá, tenta estar adaptado com ele e dar aquela resposta. Valeu, não se esquece de ativar o sininho, hein? Chefe, antes de finalizar, sua rede social, seu Instagram. @chefe Adeilton Meira, tá? Você segue lá, no hein? Instagram, tá? Que a gente tá lá sempre ativo e com novidades, hein? A gente vai trazer novidades aí para vocês. Novidades aí. Valeu, Gadu.